Sábado é apenas para os judeus. No quadro de hoje, mentira ou verdade ou mentira, temos uma pergunta especial. O sábado é apenas dos judeus? É claro que essa pergunta, para podermos responder, vamos à palavra de Deus para que ela possa nos dizer. Em Gênesis, quando Deus criou o sábado, tem algo muito interessante no capítulo 2 de Gênesis, do verso 1 ao verso 3, onde diz o seguinte: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de todas as obras que como Criador fizera. Querido ouvinte, você viu que nesta citação bíblica, do capítulo 2 de Gênesis, do verso 1 ao verso 3, lá Deus criou o sábado quando só havia Adão e Eva. Não havia judeu, não havia brasileiro, não havia alemão, não havia chinês, não havia ninguém. Era Adão e Eva. Quando Deus cria o sábado, nesta ocasião, é para que toda a humanidade fosse beneficiada por esse dia. E quando em Atos dos Apóstolos, nós podemos ver com uma frase bem específica, no capítulo 15 e o verso 21, nós vemos aqui o escritor de Atos dos Apóstolos, que muitos dizem que é Lucas, nós vemos aqui um detalhe muito interessante. No capítulo 15, verso 21, diz assim: Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Veja bem, ouvinte, aqui o escritor bíblico nos faz uma referência de que o sábado é um templo no tempo. É muito importante denotar esse templo no tempo, porque ele não é judeu, ele não é português, ele é de toda a humanidade. Por isso que Moisés tem em cada cidade onde ele lida todos os sábados as coisas de Deus, porque é no sábado que Deus havia dado para a humanidade realmente adorar a Deus. Agora, se nós formos em Levítico 23, lá nós fazemos algumas observações que é muito interessante. Em Levítico 23, nós sabemos que tem 8 festas, que todas elas fazem alusão a Cristo. E nesse ponto, ele inicia as festas solenes do Senhor, dizendo o seguinte no verso 20, no capítulo 23 de Levítico: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Muitas pessoas traduzem isso como encontros, e eram encontros com o Senhor. E aqui ele começa então com o sábado. Por quê? Porque o sábado é um descanso em Cristo. Porque foi Cristo quem, na criação, vamos dizer assim, fez com que o sábado fosse um dia de adoração a Ele e ao Pai. Veja aqui o que está escrito: 6 dias trabalhareis, mas o sétimo dia será o sábado de descanso solene e santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Deus não disse aqui que era morada dos judeus. Veja bem, era morada de todos aqueles que querem ser filhos de Deus. Deus não vai obrigar que eu seja um filho de Deus, mas eu sou um filho de Deus. E por isso, veja bem que Deus está me dizendo aqui que o sábado é um descanso solene, é um descanso que toda a humanidade precisa ser beneficiada pelo que Deus quer fazer com o sábado. Veja bem que o sábado é algo impressionante. Quantos benefícios ele tem. E se você olhar aqui em Êxodo, no capítulo 31 de Êxodo, é muito interessante que você veja na sua Bíblia, no capítulo 31 de Êxodo, a partir do verso 13,
Vamos ver o 12 junto para ver o contexto. Disse mais o Senhor a Moisés. Aqui é Deus falando na pessoa de Jesus Cristo. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Veja bem, querido ouvinte, aqui Deus está fazendo um apelo para mim e para você, de que nós guardemos o sábado, porque ele é um sinal entre os filhos de Deus e o próprio Deus. Nunca esqueça de que existe uma marca da besta. E a marca da besta não é de Deus, é do outro. E você precisa compreender quanto Deus colocou em sua palavra particularidades que fazem você compreender para que você não seja enganado pelas falácias do mundo e nem pelos enganos que o inimigo colocou basicamente em todas as religiões. Mas vejam bem, todos esses sinais, eles são, vamos dizer assim, pertinentes para que o povo de Deus não seja desviado do caminho. Quando você vai para uma estrada e você vê sinalizações, as sinalizações das estradas é para que você não se perca, para que você não erre o caminho. E Deus, ele tem, vamos dizer assim, na sua palavra, muitas janelinhas, muitos sinais para que você possa, então, não se desviar do verdadeiro caminho que Deus havia feito para o homem. Mas uma coisa eu não poderia deixar de falar para você. Em Isaías, nós temos aqui um capítulo de Isaías, bem no final, no último capítulo, ele fala da restauração da nova terra e dos novos céus que Deus vai fazer. E é interessante, no capítulo 66, que bem no final, no verso 22 e 23 e 24, Deus diz o seguinte: porque como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer, olha bem, estão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Veja bem como Deus, ele quer que você seja um salvo. Ele quer que você realmente obedeça às sinalizações que ele colocou. E aí ele diz no verso 23: e será que de uma festa de lua nova e de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. E eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Eles serão um horror para toda a carne. Veja bem, querido ouvinte, aqui Deus disse que no novo céu e na nova terra que ele vai fazer, aqueles que serão salvos, você e eu, que somos filhos de Deus, Deus, ele não muda. Deus o Deus que eu conheço, ele não muda. Por isso que ele estabeleceu aqui todos os sábados para que nós possamos adorar ele. E na nova terra, se você quiser participar também, você está sendo convidado. Deus quer que você já aprenda aqui aos sinais que Deus colocou, para que lá no céu você não tenha nenhuma diferença com relação àquilo que ele ensinou nessa terra. Por isso, querido ouvinte, você precisa compreender que não é a minha palavra, não é aquilo que eu compreendo sobre essa questão. Mas a pergunta inicial é: verdade ou mentira que o sábado é apenas dos judeus? É uma grande mentira. O sábado é para toda a humanidade, inclusive para mim e para você. Que Deus possa te ajudar a compreender esse fato tão especial, para que você possa também usufruir dos benefícios do sábado, como eu estou sendo beneficiado.